Que vem ganhando muita repercussão. Mulheres goianas detidas no aeroporto de Frankfurt em 5 de março podem ganhar liberdade em até 15 dias. É o que acredita a defesa das brasileiras que tiveram as etiquetas das malas trocadas no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, em uma ação de uma quadrilha de traficantes de drogas. Confira a reportagem especial de Daniel Lian. Quando essas duas passageiras brasileiras fizeram o check-in no balcão da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos e entregaram as bagagens para o funcionário da companhia aérea, jamais imaginavam que pagariam tão caro por terem as etiquetas de suas malas trocadas. Elas estão presas por tráfico internacional de drogas na Alemanha. Jeane Pauline e Katina Bahia viajavam para Berlim e foram detidas no dia 5 de março quando faziam escala em Frankfurt. As etiquetas atreladas aos seus bilhetes foram retiradas por funcionários numa área interna e colocadas em outras duas malas com 40 quilos de cocaína, ainda no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde ambas embarcaram. De acordo com a polícia, a troca ocorreu atrás de uma pilastra, num ponto cego sem a presença de câmeras de vigilância. Casadas há 12 anos, elas estavam empolgadas para mais um período de férias e jamais esperavam ser surpreendidas após um longo voo. Para o advogado especialista em direito do consumidor Leonardo Freire, as passageiras podem pleitear na justiça indenização da companhia aérea Latam pelo trauma e prejuízos causados. Elas podem pedir uma indenização tanto pelos danos morais quanto pelos danos materiais sofridos, né? Os danos morais são aqueles decorrentes do trauma propriamente dito, causado pela prisão ilegal, né? Que é o tempo que elas ficaram presas, o abalo psicológico decorrente do encarceramento e pela repercussão do fato nas suas vidas pessoais e profissionais, né? Já os danos materiais decorrem de todos os prejuízos financeiros concretos, né? Por conta também desse tempo que elas ficaram sem trabalhar, né? Então, inclusive, os valores também despendidos com a própria viagem, né? O pagamento de passagem, pagamento de hospedagem, locação de veículos, passes de trens, ingressos em atrações, todos os gastos que foram feitos e que as consumidoras não puderam usufruir. As duas mulheres vivem um pesadelo onde passam dias de muita angústia no cárcere. O que era para ser uma viagem alegre de momentos inesquecíveis se transformou num verdadeiro filme de terror. Lorena Bahia, irmã de Katina, revela o sofrimento a que ambas foram expostas. Então, para você ter uma ideia, nos 3 primeiros dias elas ficaram presas em uma cela, cada uma em uma cela separada. A cela toda escrita de fezes, elas receberam como alimentação somente pão e água, não tiveram acesso aos seus agasalhos, não foi fornecido coberta para elas. Na Alemanha, a temperatura, né, no último mês está bastante fria, quando elas chegaram lá estava menos 3 graus, então elas foram privadas, né, de sono, de alimentação. A Katina não teve acesso aos medicamentos que ela faz uso contínuo para tratamento de um aneurisma, também para tratamento de ansiedade, para tratamento de dor crônica. O delegado da Polícia Federal no aeroporto de Cumbica, Felipe Lavareda, fala sobre o trabalho de combate a esse tipo de crime. Fechar o cerco, não pode deixar celular na área restrita, tem que melhorar a segurança para despacho de mala, tem que melhorar os métodos de controle lá dentro, na área restrita. Sem poder contar com o apoio da Latam, o jeito foi apelar ao governo brasileiro, que por meio do Itamaraty acompanha o caso de perto. Lorena Bahia falou sobre o descaso da companhia aérea, que somente após muito tempo entrou em contato com a família. A Latam entrou em contato com as nossas famílias no 35º dia de prisão delas. Antes disso não ocorreu nenhum tipo de contato, somente no sábado a Latam fez contato comigo, eu era o contato de emergência na passagem da minha irmã,
Então, esse contato foi feito somente no sábado e a Latam tem nos ajudado na questão do deslocamento até a Alemanha. Em nota, a Latam limitou-se a dizer que acompanha o caso com a máxima prioridade e tem colaborado com as investigações, prestando também apoio às famílias das passageiras. A empresa ainda ressaltou que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à companhia. O advogado Leonardo Freire diz que a partir do momento que o passageiro entrega sua mala no balcão de check-in, a responsabilidade é da empresa aérea. Ninguém conhece as pessoas que lidam com a bagagem desde que ela é entregue até o momento que ela é devolvida ao passageiro. E justamente porque confia no sistema é que ele entrega sua mala e não confere na esteira assim que recebe de volta, né? Não é mais o que não chega na bagagem, o que eventualmente é retirado da bagagem no caminho, mas é o que pode ser colocado a mais na bagagem sem que o passageiro saiba. A superintendente da Polícia Federal em Goiás, Marcela Rodrigues, indica que as provas para a soltura foram encaminhadas à Justiça Alemã. Agora vai depender das autoridades alemãs analisarem esse material probatório, porque certamente eles têm uma investigação lá e é onde observaremos os próximos passos. A expectativa é que elas sejam liberadas o mais breve possível. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a adesão do Brasil à Agência da União Europeia para a Cooperação em Justiça Criminal ao citar o caso das brasileiras. Ele considera que se o país já tivesse aderido à Eurojust, as mulheres poderiam ser soltas rapidamente. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas envolvidas na quadrilha. A concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. A Orbital, empresa terceirizada, que emprega 2 dos presos, informa que verifica os antecedentes criminais dos funcionários antes das contratações e que o tráfico de drogas é um problema de segurança pública. Em meio ao jogo de empurra, para a Lorena, fica apenas a esperança de logo poder abraçar as duas. A gente quer trazê-las de volta com segurança para o seio da família, que é onde elas se sentem bem, se sentem acolhidas. Então, elas não merecem passar por isso. São 2 brasileiras trabalhadoras, extremamente esforçadas, estudiosas, que estão pagando injustamente há bastante tempo por um crime que sequer elas cometeram. Além das brasileiras presas na Alemanha, outras 2 pessoas alegam que tiveram malas trocadas por cargas de drogas no aeroporto de Guarulhos, segundo a Polícia Federal. Um dos casos aconteceu no dia 3 de março com uma passageira que também saiu do aeroporto de Goiás com destino a Guarulhos e seguiu para a França. Ao chegar no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, não foi presa porque no local outros 2 homens integrantes da quadrilha tentaram pegar a bagagem com os entorpecentes antes dela. Um deles é brasileiro. Os criminosos não têm relação com a viajante e foram presos. No dia 26 de março, um outro brasileiro que pegou o voo em Cumbica foi detido com malas contendo drogas em Lisboa, capital de Portugal. Ele alegou que teve a bagagem trocada, no entanto, permanece detido. 9h50.